Olá, gente. Que bom de novo aqui no nosso programa Economia Fora do Eixo. Sexto episódio, né? Nós estamos no sexto episódio. Esse programa é uma iniciativa da Rede Jubileu Sul com a Semana Social Brasileira, né? Para tornar acessíveis os assuntos referentes, as discussões referentes ao tema da economia, das dívidas, e a gente tem tentado aqui não apenas concentrar na dívida financeira, mas falar também das dívidas sociais, dívidas ambientais, as dívidas históricas, né? Que essa dívida financeira tem gerado. O tema de hoje, nós estamos no mês de maio, lembrando que o mês de maio nós estamos discutindo o tema do trabalho. Março a gente discutiu o tema das mulheres, abriu o tema dos territórios, terra e território, as lutas, né, territoriais. E agora, nesse mês de maio, nós estamos discutindo os desafios em torno do mundo do trabalho. Então, o tema de hoje é a dívida pública e a financiarização do trabalho. Tema bastante importante, um tema que bate na porta de cada uma de nós, trabalhadoras e trabalhadores, que está vendo concretamente as suas condições de vida, as nossas condições de vida se deteriorarem, as condições de trabalho com perda de direitos a cada dia, e nesse enfrentamento que significa as novas modalidades, as novas tecnologias, principalmente nesse mundo pós-pandêmico. Então, vamos lá, vamos ver quais são, o que é que diz a notícia. Bom, antes de ler as notícias, eu quero lembrar que esse programa é transmitido pelo YouTube do Jubileu Sul Brasil e da Semana Social Brasileira. Quem puder, dá uma olhadinha lá, curte, aciona o sininho, né? Porque aí fica também ligada nos próximos programas, tá bom? Obrigada. Então, vamos lá para as matérias, o que é que diz a notícia hoje sobre o nosso tema. Bom, home office e novos modelos de trabalho impulsionam pedidos de demissões voluntárias, matéria aí do Valor Econômico. Itaú Unibanco lucra mais de 7,3 bilhões no primeiro trimestre de 2022. Não está aí, mas é do primeiro trimestre de 2022. Uma alta de 15%. Correio Brasiliense. E, por último, no Estadão, vigiar funcionário é efeito colateral de trabalho híbrido. Vocês vejam que as matérias elas vão tocar exatamente no tema do trabalho em casa, né? No trabalho que foi fortalecido a partir da pandemia da Covid-19. E o primeiro fala do número de demissões voluntárias a partir da volta, vamos dizer assim, da volta do trabalho presencial, né? Que muitos trabalhadores, inclusive no Brasil, apesar da taxa de desemprego ser da ordem de quase 14%, muitos trabalhadores têm pedido essa demissão voluntária, principalmente na área de alimentação e hospedagem. Bom, pela matéria você não consegue entrar a fundo no que significa essas demissões voluntárias. Se são demissões, por exemplo, que são o trabalhador se pede demissão para ser recontratado em condições ainda piores, porque isso acontece muitas vezes, às vezes a trabalhadora está contratado por carteira assinada e pede demissão para ser contratado, às vezes, como prestador de serviço, como MEI, como PJ, isso acontece, e a gente não tem os dados suficientes nessa matéria para analisar isso, né? Também na matéria diz que nessa área da alimentação e hospedagem tem muita mudança, porque é um setor que está se adaptando ainda à volta, né, depois desse período pandêmico. Quer dizer, ainda estamos na pandemia, mas com números bastante reduzidos de mortes, né, e casos, mas que ainda está se adaptando. Então, a buscas, né, trabalhadores mais experientes estão indo para outros setores e por aí vai. Então, o que chama atenção é esse número, mais de 1 milhão de trabalhadores aí nesses dados recentes que apresenta na pesquisa, que pediram, então, essa demissão voluntária. Interessante que no Norte e no Nordeste esses dados não são tão relevantes, né? Então, a gente também não diz por quê. Então, fica só marcado aqui que no Norte e Nordeste isso não está acontecendo, talvez regiões mais empobrecidas do país, onde os trabalhadores e as trabalhadoras não têm essa opção de estar pedindo demissão para buscar outra opção melhor, que receba melhor, ou não, como eu falei anteriormente, né? Já a segunda matéria, que é do Correio Brasiliense, trata
do lucro, né, do Itaú Unibanco, só no primeiro trimestre, estamos falando de lucro líquido, gente, não é de faturamento, é lucro líquido. O que é que o banco realmente engavetou, né? Dinheiro vivo, né? Na ordem de 7,3 bilhões de reais. E você, lendo a matéria, você fica vendo que aumentou mais ou menos 15% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, é muito dinheiro, e a gente está tendo uma economia praticamente parada, né? No Brasil, um crescimento pífio, e os bancos lucrando como ninguém. Aí, quando você entra na matéria, o fator gerador desse lucro tem a ver com crédito, tem a ver com cartão de crédito, tem a ver com cheque especial e crediários. Ou seja, o cheque especial, por exemplo, que a gente sabe que enquanto a taxa básica de juros hoje, a Selic, está em 12,75%, a taxa do cheque especial chega a 200, 300%. Então, você vê que aí está a fonte de lucro absurda desse banco, o maior banco privado da América Latina, que é o Itaú Unibanco, que continua lucrando, e a gente sabe que esse lucro muito se relaciona, e a gente vem falando isso ao longo dos últimos programas, com a dívida pública, a dívida financeira, que é quem remunera o capital financeiro, esses títulos, né, quem financia, que refinancia esse lucro líquido que o banco tem. Então, vocês vejam que tudo vai bater realmente no financiamento do Estado brasileiro, que termina financiando os bancos e tudo que gira em torno da especulação e do capital financeiro, que tanto falamos também no último programa. E, por fim, a matéria do Estadão, onde vigiar funcionário é efeito colateral do trabalho híbrido. Então, como as empresas estão tentando, vamos dizer assim, voltar ao trabalho presencial e ao mesmo tempo, mantendo servidores, trabalhadores de maneira híbrida, mas que isso tem implicado uma série de mecanismos de controle e monitoramento e vigilância, o que a gente sabe que faz parte total do sistema do capital, que é exatamente o tema de vigiar e controlar. Mas a matéria é muito limitada, porque a matéria só se refere ao que está acontecendo nos Estados Unidos e na Inglaterra, basicamente Nova York e Londres, com grandes empresas como JP Morgan e outras. Então, é um universo muito restrito para a gente ter uma ideia mais ampla desse assunto. Mas o tema está posto, né? O vigiar e controlar o mundo do trabalho cada vez mais cerceado, vamos dizer assim, do ponto de vista do trabalhador. Bom, mas vamos lá. Então, agora, para conversar com a gente vai chamar a nossa entrevistada de hoje e a gente chama aí o quadro das entrevistas. Bom, hoje nós temos aqui na nosso programa, a Economia Fora do Eixo, a nossa querida Virgínia Fontes, né? A gente está vendo, Virgínia, o aumento de pedidos de demissão voluntária, o capital financeiro com lucro sucessivo, o crescimento da vigilância no ambiente de trabalho. E o que tudo isso tem a ver com o tema que a gente está tratando aí, que é mundo do trabalho e financiarização, né? Para a gente compreender tudo isso, a gente vai chamar aqui, né, já está aqui com a gente, a professora Virgínia Fontes. Ela é historiadora, ex-professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Virgínia, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Economia Fora do Eixo, e eu já engato logo a primeira pergunta. Você poderia, por favor, começar falando, para quem nos está acompanhando, o que significa e quais são as implicações do processo de financiarização do mundo do trabalho? Virgínia, muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite, tá? Oi, Sandra, querida. Oi, Juscelene, que está aqui conosco organizando. Oi, povo do Jubileu Sul. Primeiro, eu quero agradecer estar aqui. É sempre uma satisfação enorme. E eu quero compartilhar uma boa notícia que eu sei que vocês já mencionaram, que é a criação do Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos, reunindo uma série bastante variada de atividades e profissões. Bom, vamos para a tua pergunta. Eu vou tentar ver se depois eu faço um comentário sobre cada uma das matérias. É preciso sempre lembrar, sempre,
que a financiarização é a maneira da exploração, é uma maneira de exploração da força de trabalho. Então, a financiarização, do ponto de vista, ou se a gente for pensar nas classes dominantes, significa que grupos sociais pequenos detêm um volume de capital gigantesco que precisa investir muito dinheiro e muito rápido para se valorizar. Porque ser capitalista não é guardar dinheiro no banco, é investir dinheiro para que ele se torne capital, isso é, explore força de trabalho. E isso significa que, para conseguir explorar essa força de trabalho e para conseguir se apropriar de todos os bens que são coletivos, ocorrem principalmente dois movimentos. O primeiro deles é a expropriação da população, quando o capital expropria a população, as pessoas, e se apropria desses bens. Por exemplo, a terra, que continua expulsando o camponês, as águas doces e águas salgadas, que vêm sendo expropriadas, as florestas, a própria patente de vida humana, a patente de vida animal, o controle das cidades, o controle da terra como um todo, a expropriação de direitos, tudo isso vai sendo feito através de expulsões, de apropriações, de privatizações e de endividamentos. Esse processo de concentração significa que os proprietários de capital estão cada vez mais associados nesse processo. Aí vão se misturar banqueiros, agronegócio, indústria, comércio, aplicativos. Eles estão muito associados, as empresas conectam umas com as outras. Então, a gente, quando vê as mega empresas, né, as corporações, a gente tem a impressão de que elas são a financiarização, ou os bancos. Mas é mais do que isso, é essa conexão de todo tipo de grande proprietário que hoje caracteriza essa financiarização. E disso resulta, é claro, uma massa de expropriados a cada dia maior. Expropriado da terra, expropriado da água, expropriado dos serviços, expropriado dos direitos e que, para sobreviver, precisa vender força de trabalho, porque não tem mais como sobreviver de outra maneira. E essa massa crescente de força de trabalho disponível se oferece desesperadamente para conseguir sobreviver, para vender sua força de trabalho e sobreviver nesse mar de desigualdade sempre crescente. E, é claro, sem nada, sem condições de controlar nada, sem direitos, sem acesso à condição de produzir sua própria subsistência, eles são a base de uma exploração desenfreada do trabalho, que muitos chamam de uma superexploração, especialmente nas periferias, mas que a gente tem de prestar atenção que não acontece apenas nas periferias, isso vem acontecendo no cenário internacional. Então, com isso, assim, a conexão é praticamente direta. Quanto mais trabalhador, quanto maior essa massa de trabalhadores, em parte produzida pela própria concentração de capitais, que vai expropriando a população, maior a concorrência entre os trabalhadores, maior a concorrência entre os capitais e as formas de explorar trabalho se tornam cada vez mais brutais. Agora, vamos fazer o comentário sobre as três notícias. Eu não sei se vou ter tempo de comentar os três. O primeiro, a relação entre home office e desemprego. Esse é um fenômeno bastante complexo. A matéria não dá quase nenhuma indicação, mas isso foi bastante estudado no caso dos Estados Unidos e estava diretamente ligado à situação da pandemia, onde muita gente se deu conta que trabalhava em condições terríveis para ganhar um salário que mal sustentava isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, chegaram a ser 4 milhões de demissões por mês durante algum tempo, e atualmente eu não sei como está a situação. Então, portanto, é um fenômeno que tem a ver com um descontentamento profundo dos trabalhadores com relação às condições de trabalho nos Estados Unidos, e eu suspeito que aqui também haja alguma coisa desse tipo, embora a Sandra tenha lembrado bem, aqui existe um impulso
do próprio patrão a que o trabalhador peça demissão, seja para cair no desemprego, seja para perder direitos em novos contratos mais precários. De qualquer forma, há uma relação direta entre o home office e o desemprego, uma vez que o trabalho doméstico, para além dessa matéria, o trabalho doméstico favoreceu a fragilização de direitos dos trabalhadores nas empresas e o deslocamento dos gastos do processo de trabalho para trabalhadores em casa. Com relação ao lucro do Itaú, tem um elemento que eu acho que vale lembrar, além do que a Sandra já destacou, né, que uma parte do lucro, uma parte importante desse lucro, está ligada ao cartão de crédito, ao crediário e ao cheque especial, e que a segunda parte dessa matéria mostra essa conexão estreita entre grandes proprietários e o banco, que uma parte dos ganhos do Itaú, e nessa mesma matéria, está ligada à gestão do patrimônio de grandes famílias, das famílias riquíssimas, que é o que vem fazendo, no caso brasileiro, você tem a agência do banco normal, agência paranormal, né, agências especiais para melhores clientes, e ainda ter uma segunda, terceira agência de alto luxo que a gente não vê porque não está na rua, que mostra como essa imbricação é uma imbricação fundamental. Quanto ao controle do trabalhador à distância, eu acho que a gente pode tratar dessa matéria numa próxima questão. Aqui você tratou bem uma coisa. Quanto mais o andar de cima se apropria, expropria, acumula, mais o andar de baixo está precarizado e nessa guerra de sobrevivência, né, numa concorrência para ver quem vai comer o almoço ou quem vai comer o jantar. Né, porque eu acho que nós estamos hoje com quase 120 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, ou seja, não sabe se tem as três... Não tem as três refeições garantidas no dia a dia. Né? Então, essa concorrência para um prato de comida, na real, que nem é para, vamos dizer assim, condições melhores de vida, né? Acesso à moradia com qualidade, com dignidade, o acesso à terra, a luta pela reforma agrária, a luta pela titularização das terras indígenas, quilombolas, etc. É um prato de comida à pauta do dia, né? É uma coisa realmente muito triste. Mas vamos lá. Agora, a gente está vendo, de um lado, essas tecnologias digitais, as pessoas estão falando que isso vai trazer mais desemprego ainda, que o impacto é muito grande, que essa nova revolução industrial, papapá. Mas, na real, o que a gente está vendo, a formatação desses trabalhos híbridos, o que a gente está vendo, na real, na vida concreta da classe trabalhadora, né, Virginia, é a precarização. Quer dizer, uma massa de trabalhadores que continuam sendo essenciais ao funcionamento da máquina de triturar a gente, que é o sistema do capital, que é o capitalismo, ao mesmo tempo transvestido, vamos dizer assim, de tecnologia, de trabalho híbrido, de impressora 4D, 3D, 5G, e essa porcariada toda que ficam falando para escamotear o valor trabalho. E nisso tudo também a gente vê essa implicação muito forte entre o capital financeiro e o trabalho que você já falou. Como é que você está vendo isso? Esse discurso de modernidade e, ao mesmo tempo, que a gente está vendo na prática é a precariedade embaixo desse guarda-chuva do capital financeiro. Nossa, Sandrinha, a questão é grande, para 5 minutinhos de resposta, mas vamos tentar. Primeiro é deixar bem claro o ponto de partida. Não é a tecnologia que determina a vida social. Não é. A tecnologia é criada por dentro de relações sociais. E numa sociedade como a capitalista, uma sociedade contraditória, na qual a riqueza de uns é feita às custas, não só do sangue vivo, do trabalhador vivo para o capital, mas também do aumento da miséria desses trabalhadores, a tecnologia também é contraditória. Então, atenção, vocês vão ver todos os jornais dizendo que é a tecnologia, que é ela que está impondo isso. Atenção, a tecnologia está na mão
é de proprietários do capital e está sujeitando trabalhadores, e mesmo assim, às vezes, aparecem situações em que a gente pode lutar enfrentando essa tecnologia. Então, essa é a terceira matéria dos jornais, que é o do controle dos trabalhadores à distância, né? Que muitas vezes a gente pensa só no caso dos trabalhadores de aplicativos de entrega, né, como iFood, Rappi e outros, mas esse processo do controle do trabalhador à distância vem se generalizando para praticamente todas as áreas. E tem duas atividades, em especial, são alvo atual de transformação muito importante: os professores e os médicos. São duas profissões que vêm sendo alteradas muito rapidamente para telemedicina e aula remota, ou educação à distância, ou o nome que queiram dar, na qual eles estão demitindo os professores e contratando tutores. E, no caso dos médicos, estão empregando jovens médicos sem experiência, que vão continuar sem experiência, mas que são controlados todo o tempo por essas máquinas. Essas tecnologias de controle são muito. Elas vão sendo refinadas na medida da própria luta, porque os trabalhadores lutam. Então, se vocês verem o caso de um caso brasileiro agora recente, que foi uma greve de aplicativos em que a iFood contratou uma empresa de publicidade para invadir os grupos de Zap dos trabalhadores e para falsificar notícias sobre a própria greve, criando uma espécie de fundo comum, a gente vê que é exatamente como fizeram com os sindicatos de trabalhadores ao longo do tempo. Nós sabemos que a maioria dessas tecnologias que nós usamos, isso aí valeria uma discussão com calma, foram desenvolvidas para situações de guerra, portanto, de enfrentamento. Nós sabemos também que, embora desenvolvidas para a guerra, a gente pode, eventualmente, e a gente usa essas tecnologias no cotidiano, como celular, como internet, e podem, inclusive, abrir possibilidades interessantes de comunicação. A cada vez que essa possibilidade se abre e que há um risco de que a massa de trabalhadores se apodere dessa tecnologia e, portanto, enfrente a dominação que ele atravessa, a gente vê novas formas sendo implementadas de controle. Como, por exemplo, agora o roubo de dados, ou a doação, no caso brasileiro, a doação governamental de dados públicos, dados que deveriam estar no serviço público, mas são dados sigilosos das pessoas, doação ou roubo desses dados por mega empresas e que vão fazer de tudo com isso, inclusive golpe e máfia. As formas de controle hoje pela tecnologia do trabalhador permite que uma empresa como a Uber, por exemplo, controle todos os movimentos do seu trabalhador ao longo do período em que ele está conectado no aplicativo. Ele controla a velocidade, onde está indo, se está com passageiro, mas ele pode controlar mais do que isso. Ele pode ter uma câmera olhando para o motorista, olhando para o passageiro, pode identificar se a velocidade da resposta do motorista à chamada da Uber, ela chama, controla o tempo que ele move a mão para responder, controla quantas vezes ele recusa ou não recusa, etc. Então, uma empresa como a Uber controla todo o tempo da jornada de seus trabalhadores, individualmente, e ela controla 6 milhões de trabalhadores no mundo. O que se está vendo nessas plataformas que a gente está usando, eu não sei nessa que a gente está usando aqui, mas eu já ouvi falar de várias plataformas, são plataformas Google, etc.,
que estão gravando tudo, todas as aulas, elas não ficam disponíveis na internet, elas ficam disponíveis para o controle patronal. E eles estão, inclusive, estabelecendo protocolos de controle do que fala, do que não fala, como olha, como responde, como se comporta o trabalhador. E isso, como é feito? Lógico que tem uma pessoa atrás, não é meramente uma máquina, mas isso, como é feito a partir de um padrão que eles predeterminam, o que eles querem é que a gente vire máquina. Que eles predeterminam, eles estão controlando isso massivamente em todas as áreas, e cada vez com um número maior de trabalhadores. E isso você vê também nessa questão dos algoritmos e o controle dos trabalhadores, aquelas que trabalham, por exemplo, para a Amazon ou para esses Mercado Livre, sei lá, esses pacotes de entrega. Então, por exemplo, como também eles são absolutamente machistas também, vamos dizer assim, esses algoritmos, porque as mulheres, por exemplo, as mulheres que têm filhos, as mulheres que precisam parar, às vezes, de não ter aquela produtividade naquele momento ali, porque precisa atender uma criança, precisa fazer um almoço, vai lá para o final da lista. Então, porque você tem que estar presente todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Se você se afasta para ir a um banheiro e volta, isso já é motivo para você ir para o final da lista, porque funciona assim, né? Esses algoritmos, com a questão dos pedidos, você sobe na lista, baixa. Se você atende mal a um cliente, você vai para o final da lista, você não é chamado o entregador, por exemplo, e por aí vai. Então, realmente o capital é controle, né, Virginia? O capital é controle, é vigilância. E a tecnologia tem servido bastante para aprofundar ainda mais, sofisticar ainda mais esses mecanismos de controle e vigilância. Agora, nosso tema aqui do nosso programa, a gente tenta sempre estar trazendo, Virginia, o tema da dívida, o tema da dívida pública, e não só da dívida financeira, mas da dívida social, né, da dívida ambiental, produzido por esse modelo de desenvolvimento capitalista. Como é que se vincula, então, o fenômeno da financiarização do trabalho a esse conjunto de dívidas, na sua opinião? É terrível, porque é uma bola de neve perversa. A única maneira de entender rapidamente isso é o seguinte: a dívida é uma dívida, inclusive, legal, constitucional, e é uma dívida de educação, educação pública, totalmente pública, sem entregar recursos públicos para empresários, saúde, o SUS, mas também saneamento, águas limpas e sem veneno, transporte, cidades igualitárias, reparação aos negros e negras pela histórica opressão e desigualdade e racismo, garantia dos territórios indígenas, garantia da preservação e de um sociometabolismo digno, direitos trabalhistas, tudo isso faz parte de uma dívida histórica das burguesias e do Estado brasileiro com a sua população, e estava amparado por uma Constituição que vem sendo devastada porque essa grande concentração de riqueza que expressa a financiarização e que embola esses grandes proprietários simplesmente vem devastando todos esses direitos. Então, quanto mais cresce essa massa de megamilionários, mais eles controlam diretamente o Estado e mais bombardeiam as conquistas populares, denunciando que estas são caras, que não dá para pagar, que não sabem gerir, etc, etc, etc. E a gente escuta isso há mais de 20 anos, mas a gente viu a prática disso no pós-golpe de 16. E mais essas burguesias exigem que o Estado esteja lá unicamente para servi-las a essas classes dominantes. Então, elas exigem não pagar impostos, e ela já tem uma enorme massa de isenções, de imunidades, além daquilo que elas evadem, elas não pagam e não são punidas. Os impostos que existem, por exemplo, imposto territorial rural ou o próprio IPTU, são um escárnio com a população, porque quem tem 2, 3 imóveis tinha de pagar o imposto mais alto do que aquele que só tem a sua casa para morar. Elas exigem e a financiarização são essas burguesias concretas. Elas não são abstratas, elas estão aí no mundo. Elas exigem tirar os direitos que elas são obrigadas por lei a pagar aos trabalhadores.
Portanto, elas exigem que os governos deem dinheiro para os seus sindicatos e associações, burgueses, patronais e empresariais, mas atacam o sindicalismo dos trabalhadores, atacam as associações de trabalhadores e tentam penalizar, proibir e criminalizar. Elas vivem, essas grandes burguesias, de empréstimos gigantescos do governo. O agronegócio só se sustenta no Brasil em função de empréstimos de pai para filho do Estado brasileiro, isto é, que a população, quem paga imposto, aqui, inclusive, a maior parte dos impostos é indireto, para o Estado, que simplesmente doa parte desse dinheiro diretamente para o agronegócio. E, além disso, a gente chega na dívida pública, que é o mecanismo perfeito de você estrangular o Estado, trazendo o dinheiro do Estado para as burguesias, e as burguesias emprestam dinheiro para esse Estado, para ele continuar, para ele pagar juros mais altos para essas mesmas burguesias. Então, a dívida pública hoje é um caminho de captura do orçamento público. E no pós-golpe de 2016, com a famosa PEC, o projeto de emenda da Constituição, que virou uma emenda da Constituição, cujo apelido é mais do que justo, que é a emenda constitucional do fim do mundo, que é essa emenda de teto de gastos, ela destina mais de R$ 1 trilhão por ano para as grandes burguesias que emprestam o dinheiro ao Estado que elas recebem dado. Os bancos, e quando a gente vê a dívida pública, os bancos são a ponta mais visível desse iceberg. E quando a gente junta com aquela matéria anterior, a gente vê que, se os bancos são a ponta mais visível, são os que mais ganham com esse processo, eles ganham também porque eles agasalham o conjunto dessas burguesias na rapina ao fundo público, na rapina ao orçamento público, rapina que acontece por diversos caminhos e dos quais a emenda constitucional é mais dramática, mais violenta, ela é um verdadeiro estupro. Então, o que a gente vê hoje a financiarização, a meu juízo, é uma associação de malfeitores do capital. Eu acho que é fundamentalmente essa nossa questão central. Microfone hoje. Cada vez que a gente vê o lucro de um banco, eu sempre falo isso, Virginia, cada vez que a gente vê um banco lucrando, pode ter certeza que o dinheiro está sendo tirado dos seus direitos. Então, por isso a importância do que você falou aí no começo, do movimento de trabalhadores sem direitos, né? Porque são os trabalhadores de Uber, são os trabalhadores de iFood, são os trabalhadores informais, os camelôs, que estão assim, no Rio de Janeiro está uma verdadeira batalha campal da prefeitura contra os trabalhadores, tirando mercadorias, batendo, dando tiro de borracha nos trabalhadores que estão ali ganhando seu dia a dia. Então, gente, a gente encerra por aqui nosso programa hoje. Espero que a gente tenha contribuído aí com essa brilhante participação da nossa queridíssima Virginia Fontes, que traz elementos centrais para a gente pensar o cotidiano da vida, porque tudo isso da política, da economia, acontece no dia a dia da nossa vida, não é em outro lugar. Né? Não é em outro lugar. Cada vez que a gente está vendo assim, um processo de precarização da vida, de sequestro de nossos sonhos de futuro melhor, tem a ver com o tema que a gente está tratando hoje. Quer dizer, uma classe dominante, um andar de cima cada vez mais enriquecido e cada vez mais sedento de tirar tudo que a gente conquistou ao longo de décadas de luta, de muita luta da classe trabalhadora. Então é isso, gente. A gente continua aqui no nosso programa, o 6º episódio. Visita nossas redes sociais do Jubileu Sul Brasil, da Semana Social Brasileira. E nós agradecemos muito a sua audiência, nós agradecemos muito seus comentários, sugestões. E nos encontramos aí novamente daqui a um tempinho, tá bom? Muito obrigada novamente à nossa convidadíssima especial, agradecendo também a equipe técnica aí do Jubileu, que está aí dando suporte a esse nosso programa, a Júcia Flaviana, e a gente segue aqui
com a nossa tentativa de traduzir, de trocar em miúdos, de trazer economia para o eixo, porque ela está fora do eixo, como é o título do nosso programa hoje. Muito obrigada.